Bebé seropositivo discriminado no infantário em Aveiro. Os encarregados de educação assistiram esta noite a uma sessão de esclarecimento sobre SIDA. Portugal a caminho da moeda única, para já a missão cumprida. Os critérios de convergência estão dentro dos valores exigidos. Começa amanhã em Lisboa o terceiro Congresso dos Jornalistas. Até domingo, os mais de 1000 inscritos discutem o que é ser jornalista em Portugal. Amanhã, dia importante para o Sporting. Roquete quer o sim dos sócios ao modelo sociedade desportiva. Se não tiver apoio, demite-se. Boa noite. Num jardim de infância de Aveiro, um bebê de 18 meses, seropositivo, está a ser vítima de discriminação. A criança precisa dos cuidados da creche, mas alguns pais colocam reticências à sua presença no infantário. As dúvidas poderão ou não terminar depois dos encarregados de educação terem assistido esta noite a uma sessão de esclarecimento sobre SIDA. Muitas dúvidas ainda por esclarecer. Os pais das crianças que frequentam o Centro Social de Santa Joana Princesa, em Aveiro, ouviram atentos tudo sobre o fenómeno SIDA. Querem saber quais os riscos que as crianças correm no convívio com o bebê seropositivo de 18 meses. Esta criança é uma criança como outra criança qualquer, tem direito a ser integrada no estabelecimento de ensino, e nomeadamente este, que é uma IPSS, mais uma razão para ter, e mora nesta zona, para ter o direito, como qualquer outra, à educação, enfim, a tudo o resto, ao seu desenvolvimento normal. Mas apesar dos argumentos e das garantias, poucos pais tomaram decisões. É um risco que eu não quero correr. É uma coisa que eu não quero que me pese na minha consciência um dia se o meu filho apanha o vírus da SIDA. Porque eu não fiz nada para ele não apanhar. Ele até o pode apanhar de outra maneira, mas neste momento é uma coisa que eu não quero que me vá pesar na minha consciência. Tenho muito medo, pá, vamos ver se... Tenho que refletir, principalmente, temos que refletir sobre isto. Uma situação muito delicada, pá, vamos ver. Para já é a única coisa que eu tinha a dizer. Mas qual é a sua posição inicial? É de ser favorável ou contra a integração? É dizer não, não é? A gente já corta tantos riscos na nossa vida, pá, é mais um, não é? E os riscos são mínimos, eles existem. E como qualquer mãe que se preza, eu estou preocupada. Nesta altura, o bebê seropositivo, com 18 meses, passa o dia com os pais que vivem em más condições económicas. A direção do Jardim de Infância não quer para já tomar uma decisão sem ouvir a opinião dos técnicos de saúde. Ver da possibilidade do pessoal de poder ou não funcionar com a criança, se é necessário mais gente para a sala para tomar conta da criança. Depois vamos voltar a ter uma reunião com os pais para pôr tudo ao corrente do que se passa e depois tomarmos uma decisão em conjunto. A decisão nunca será tomada antes de meados de março. Até lá, o bebê seropositivo está a ser acompanhado pelo Hospital Pediátrico de Coimbra e, anonimamente, há pais que ameaçam retirar os filhos do jardim de infância caso o bebê seja aceite. Portugal está no bom caminho para a moeda única. A decisão oficial será tomada em maio, numa cimeira europeia especial. Para já, a economia portuguesa cumpriu todos os critérios exigidos para a adesão à primeira fase do euro. Portugal ultrapassou as expectativas do governo em relação aos critérios de convergência e António Guterres, por isso, disse que hoje era um dia histórico. Portugal pode acreditar em si próprio. Portugal tem todas as condições para desempenhar um papel crescentemente de maior influência no destino da Europa. Portugal e os portugueses têm, repito, todas as razões para estar orgulhosos neste dia. Portugal cresceu mais do que a média da União Europeia, diminuiu o desemprego e cumpriu os critérios para a moeda única. O Tratado de Maastricht fixava um limite de 3% para o déficit do Estado. Portugal ficou em 2,5% do produto interno bruto. Na dívida pública, o critério era de 60%, ou uma trajetória claramente descendente nos últimos anos. O que aconteceu em Portugal, fixando-se esse valor em 1997, nos 62%. Quanto à inflação, o limite era de 2,7% e Portugal ficou abaixo dos 2%. Ao contrário do que muitos previram, mesmo aqueles que acreditavam que este objetivo era possível, este objetivo não foi feito sacrificando o desenvolvimento do país ou sacrificando os direitos sociais e o bem-estar social dos portugueses.
Um balanço positivo que já foi aplaudido pelo PSD, mas Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o seu partido, tanto no governo como na oposição, contribuiu para estes resultados e lançou a Guterres o desafio para efetuar reformas na saúde, justiça e fisco. Esta alegria não nos pode fazer esquecer que mais importante do que chegarmos ao pelotão da frente do euro é aguentarmos lá, é não descolarmos, é não ficarmos para trás na cauda da Europa. O que implica, naturalmente, reformas profundas na saúde, na educação, na segurança social, na justiça, na administração pública e nos impostos. Mais uma sessão no processo do meia-culpa, mais um dedo apontado a José Queiroz. José Areias, uma testemunha-chave no caso do massacre de Amarante, foi ouvida hoje em tribunal. Um depoimento comprometedor para Queiroz, proprietário do Diamante Negro e alegado autor moral do crime. José Areias tentou sobretudo não se comprometer. Contou que de facto acompanhou sempre o intermediário Artur Jorge, mas nunca teve conhecimento sobre os objetivos daquele arguido. Diz que foi sempre posto à margem de todas as conversas e que só percebeu que tudo estava relacionado quando no dia 16 de abril ouviu as notícias e soube da tragédia de Amarante. José Areias só foi claro ao confirmar que o serviço tinha sido pago por José Queiroz, o dono do Diamante Negro. É um momento em que o Sr. Areias confirma mesmo o envolvimento do Sr. José Queiroz. Na manhã do crime, ou logo a seguir ao crime, já com o dia a nascer, levou o amigo e alegado intermediário Artur Jorge junto do carro do Sr. Queiroz. Diz o Sr. Areias que o Sr. Queiroz pôs a cabeça de fora e pediu a Artur Jorge para vir ter com ele ao carro. Foi o que o Artur Jorge fez, abriu-se do carro, recebeu então um envelope e regressou então à viatura do Sr. José Areias. A partir daí fizeram a viagem ao Porto. Foi aí que o Sr. José Areias viu que o Artur Jorge tinha recebido 500 contos que a seguir foram entregar no Porto aos operacionais do crime. Um depoimento que trouxe apenas algumas contradições que de resto têm marcado este julgamento. Da parte da tarde, referência para o testemunho do ex-comandante da GNR de Amarante. O sargento Afonso confirmou ao coletivo as boas relações que tinha com o Sr. Queiroz. Disse mesmo que o dono do Diamante Negro era um dos bons colaboradores da GNR no combate ao tráfico de droga na cidade. Vai ao ponto do Sr. José Queiroz emprestar carros à GNR no combate ao tráfico de droga. Isso mesmo foi confirmado em tribunal. O comandante da GNR diz que era hábito usar viaturas do Sr. Queiroz para o combate à droga. Eram viaturas descaracterizadas que o Sr. Queiroz, como dezenas de pessoas em Amarante e até a Câmara Municipal, carros que emprestavam à GNR, que se debatia com falta de meios, para no combate à droga ter uma ação mais eficaz. Os próximos dias estão guardados para ouvir mais cerca de 200 testemunhas. A Portugal Telecom acusa o Partido Comunista de estar por detrás dos protestos contra as novas tarifas das chamadas telefónicas. À porta da sede da Portugal Telecom, o som que mais se ouviu durante o dia foi o das buzinas dos automóveis. Uma verdadeira orquestra dos utentes contra um alegado aumento das chamadas telefónicas. Uma simples faixa apelava ao protesto. Desde as 8 da manhã, uma sinfonia de buzinas foi sendo ouvida junto da sede da Portugal Telecom. Os automobilistas passavam e, ruidosamente, mostravam o seu descontentamento face ao novo esquema de preços das chamadas telefónicas. É contra a aplicação do imposto ilegal, que é a taxa de ativação por parte da Portugal Telecom em todas as chamadas telefónicas da rede fixa, e é um protesto contra os aumentos desmesurados e muito acima da inflação que a Portugal Telecom quer aplicar desde 1 de fevereiro. A Comissão de Utentes dirigiu igualmente uma carta aberta de protesto ao Ministro João Cravinho. É que depois de várias tentativas para contatar o Ministério do Equipamento, o máximo que receberam, dizem, foi um estranho silêncio. Foi a primeira entidade a quem pedimos uma audiência quando nos constituímos. Até hoje continuamos à espera de resposta, nunca fomos recebidos. E temos que manifestar surpresa perante isto, que ele ainda venha dizer perante as vossas câmaras que passou o tempo do Governo a intervir nas empresas. Agora apelam aos utilizadores para analisarem cuidadosamente as próximas faturas. Para o dia 2 de março está marcado um boicote às chamadas telefónicas e a todo momento podem nascer novas ações de protesto. Do lado da Portugal Telecom, a onda de contestação tem motivos de natureza política. As buzinas soam ao toque de um só responsável. Tem a ver com o calendário político do PCP. O Partido Comunista Português resolveu inscrever a questão dos telefones no seu calendário político, porque todos os esclarecimentos já foram dados a toda a gente. Nós continuamos a fazer o nosso esclarecimento na imprensa, na rádio e na televisão. Mas o nosso esclarecimento não vale, porque exatamente estamos num terreno
que não é o nosso. Já hoje, a Portugal Telecom designou o Instituto Superior de Economia e Gestão como entidade idónea e independente para reavaliar as consequências da nova tarifação e arbitrar se os custos das chamadas telefónicas vão, de facto, descer os 5% prometidos pela Portugal Telecom ou subir os 47%, como acusa a Comissão do Tentos. Começa amanhã em Lisboa o terceiro Congresso dos Jornalistas Portugueses. Até domingo faz-se o balanço da profissão nos últimos 12 anos. Questões como a deontologia, a informação, salários e pressões sobre jornalistas vão subir à mesa. 12 anos depois, os jornalistas portugueses voltam a encontrar-se. Jorge Sampaio abre amanhã 4 dias de debates. À mesa vão subir as questões que mais preocupam a classe, como a ética jornalística e deontologia profissional. Um dos maiores entraves ao pleno desempenho da profissão são as pressões a que os jornalistas estão submetidos. Para lançar a discussão, foi feito um inquérito pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa aos jornalistas portugueses. Do universo de 238 profissionais inquiridos, conclui-se que 90% dos jornalistas já sofreu pressões no exercício da sua atividade. A maior percentagem, 43,2%, sofreu pressões tanto internas como externas. Em termos de remuneração, 30,7% dos jornalistas recebe até 150 contos, 54% de 150 a 350 contos e só 14% recebe mais de 350 contos. Mas ser jornalista em Portugal não compensa tanto como a opinião pública pode imaginar. Há jornalistas em Portugal que recebem apenas 51 contos de ordenado. O inquérito revela ainda que continua a aumentar o número de jornalistas e principalmente a quantidade de mulheres na profissão. Mais que um emprego, o jornalismo é um desafio. Para o levar até ao fim, só com muita paixão. E esta noite o antigo jornalista António Mega Ferreira foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano pela Associação da Imprensa Estrangeira. O comissário da Expo 98 recebeu o prémio das mãos do presidente Jorge Sampaio. Este é o homem do ano de 97 para os jornalistas estrangeiros residentes em Portugal. Apesar de ser uma personalidade do ano de 1997, não foi apenas por 1997. Foi toda uma série de trabalhos que ele tem realizado e que tem feito de Portugal mais conhecido no mundo. É sempre muito bom uma distinção desta natureza, sobretudo vindo de antigos camaradas de profissão, de jornalistas, da imprensa estrangeira neste caso, constitui um reconhecimento algo inédito e algo singular e para mim é uma grande satisfação, na medida em que no meu bilhete de identidade continua a figurar a minha profissão como jornalista e é isso que eu acho que sou, é um jornalista, portanto é duplamente agradável receber esta distinção. Foi o presidente Jorge Sampaio que fez questão de entregar o prémio pessoalmente a Mega Ferreira. Em nome do país e com todos aqueles que com ele têm colaborado, mas para ele muito em especial, e assim compreendem com certeza que seja, um grande abraço por esta grande dimensão cultural e cívica que ele nos habitua. Muito obrigado. Depois do intervalo, vai conhecer a Brigada Especial do Serviço Nacional de Bombeiros. O objetivo destes 12 bombeiros, resgatar pessoas em situações difíceis. Para ver na segunda parte do 24 Horas.